bom dia, mais um bom dia mesmo a todos. Espero que estejamos todos bem. Mais um momento aqui, começando esse instante de reflexão, cartas da mesa, iniciando aqui a leitura e a meditação daquilo que está no capítulo 9 do Evangelho segundo o apóstolo João. Lembrando que já estamos quase na metade desse Evangelho. Começamos então ali no capítulo 1 falando sobre a divindade de Cristo, a convocação dos seus primeiros discípulos. Capítulo 2 falamos do seu primeiro milagre. Capítulo 3 falamos do seu plano de salvação, É o capítulo da soteriologia. Capítulo 4 falamos do maior diálogo registrado na Bíblia de Jesus com uma pessoa, que é com a mulher samaritana, e quando ele vai além das fronteiras de Israel levando as boas novas. Capítulo 5, o diálogo dele com Nicodemos. Capítulo 6, a multiplicação dos pães e o esvaziamento dos falsos com os falsos discípulos. Capítulo 7, a cura do paralítico. Capítulo 8, fala ali do livramento da mulher adúltera, e vamos falar aqui de um milagre nesse capítulo 9 que muda a trajetória do ministério de Jesus na terra. A partir dali, Jesus já se apresenta com outra natureza e com outra autoridade. Amém? Vamos dar início aqui à leitura e em seguida a reflexão da palavra. Capítulo 9, segundo o Evangelho do apóstolo João. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. É necessário destacar que este era um cego de nascença, não era um cego que ficou em razão de uma outra circunstância. Este era cego mesmo de nascença. É uma doença, uma enfermidade congênita. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, levanta-te. No tanque de Siloé, que quer dizer enviado, ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como um mendigo perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me aos olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhe respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo, perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos, que é profeta? Respondeu ele: não acreditaram os judeus que ele fora cego, e agora via, enquanto não lhe chamaram os pais, e os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizes que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então
os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nascera cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos também, não sabemos. Perguntai a ele. Idade para isso tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interroga-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vos disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vos também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar, que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Desde que há no mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas ele retrucou: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós? E o expulsaram. Ouvindo-lhe Jesus que o homem tinha sido expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crê tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tenho visto, e é o que fala contigo. Então afirmou-se ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Algum dentre os fariseus que estava perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis: nós vemos, subsiste o vosso pecado. Meus amados, aqui acontece, até o presente momento, o maior milagre de Jesus na sua caminhada. João havia já registrado alguns milagres de Cristo. Nós vamos lembrar que há pouco Jesus havia curado um paralítico em Siloé. Há pouco Jesus já havia curado outras pessoas, dando a ela acesso ao templo. Mas por que este é o maior milagre? Porque em toda a tradição bíblica, toda a tradição hebraica, toda a tradição judaica, não havia a possibilidade de alguém nascido cego ser curado. Por quê? Porque para ele, segundo aquilo que está em Ezequiel, capítulo 18, versículo 1 e 2, e depois em Ezequiel, se não me engano, versículo 40, nós vamos entender que a cegueira, no entendimento até do Talmud, que é um livro paralelo judaico, explicativo em relação ao Pentateuco e aos livros tradicionais dos judeus, explica-se que toda morte é causada por pecado e toda enfermidade por iniquidade. E ninguém, senão o próprio Deus, seria capaz de resolver esta situação. Então, quando Jesus passa e observa um cego de nascença e devolve a ele a visão, ali ele se assume como o próprio Deus. Sempre quando alguém diz que Jesus não se afirmou como Deus, é porque essa pessoa não leu o Evangelho segundo João. Desde o início, há uma afirmação, uma imposição até imperativa de que Jesus é o próprio Deus encarnado. Então você quer desmistificar
isso na mente de um incrédulo, ou trazer argumento para a sua vida, leia o Evangelho segundo o apóstolo João. E aqui, quando ele fala de cego de nascença, onde não se havia tido a cura de nenhum deles, não é um cego que perdeu sua visão em razão de um acidente, de uma doença depois, de uma infecção, não. Aqui é um cego de nascença, repito, um cego congênito, e sobre ele vem a cura, ele tem a sua visão restituída. E esse milagre, ele dispõe de 7 cenas muito interessantes. Primeiro, o próprio milagre, onde Jesus, em um sábado, vai ao encontro de um cego. Então já era muito claro que Jesus não se importava em devolver a saúde e a integridade àqueles que eram cegos, aqueles que eram paralíticos, aqueles que eram leprosos. Jesus não tinha nenhum problema em devolver a estes a dignidade de voltar a serem íntegros da sua forma física para poderem ter a comunhão na parte mais íntima do templo. Ou seja, Jesus sempre está nos convidando para um lugar mais próximo de Deus. Não é na margem, não é na marginalidade, mas de forma interna e de forma intensa. Só que Jesus aqui, ele vai além. Ele não só ajuda o homem, ele trabalha no sábado. Lembra-se que Jesus então era judeu e que o judeu não podia ter nenhum tipo de trabalho, de que até para cuidar dos animais deveria se jogar a água na ração, mas não se poderia misturar a água na ração, pois Jesus cospe na terra e mistura a terra, e ele faz o lodo. E aqui o problema já não é com o milagre, aqui eles fazem o questionamento e falam assim: este fez o lodo. Eles já combatem Jesus porque Jesus havia trabalhado no sábado, fazendo aquele lodo, produzindo aquela lama. E por que Jesus produz aquela lama? Tem muitas teorias a respeito disso. Uma era justamente para infringir a religiosidade, não a lei, mas a religiosidade dos judeus. E a outra propositura, a outra teoria está relacionada em um regresso ao momento do Éden, quando Deus umedece o pó da terra e forma o homem. Então, se todo início de iniquidade, todo pecado que gerou uma possível enfermidade aconteceu lá no Éden, Jesus ali restaura a visão do homem, fazendo aquilo que Deus fez, umedecendo a terra, produzindo uma lama, produzindo um barro e passando no lugar onde esse homem era carente. Aqui nós vamos ver os discípulos se questionando, em razão da tradição hebraica, que pecado este homem tinha ou que pecado seus pais tinham. E Jesus acalma os vossos corações e traz clareza que há problemas, há situações, há doenças que existem não por conta de uma consequência, não por conta de um problema, não por conta de uma falha nossa, mas para que a glória do Senhor se manifeste. Talvez você que está vendo esse vídeo, nossa intenção não é, nesse momento, de levar uma pregação, mas nós não podemos perder a oportunidade de anunciar as boas novas, A todo tempo, pregar o Evangelho. Talvez você verá esse vídeo ou agora ao vivo, ou depois pelo YouTube, e está passando por algum problema, ou da sua área de saúde, na sua área financeira, na sua área profissional, ministerial, no seu casamento, na sua área familiar, e você está se culpando o que você fez para estar passando por isso. Onde está o erro em você? É óbvio que possa acontecer de você ser responsável por algum desequilíbrio nas áreas da tua vida, mas também pode acontecer de o Senhor permitir ou o Senhor provocar este problema para que o nome dele seja glorificado na sua vida. E acredite, se é Jesus, se é o Senhor que está permitindo ou provocando a situação, é porque a glória dele se manifestará de forma poderosa e você nem lembrará desse problema, dessa situação, dessa circunstância que você está passando. Tamanho será o gozo na vitória que Deus tem para você. Como foi com esse cego?
Desde a origem de tudo, este homem deveria nascer cego, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então aqui, a primeira cena, acontece um milagre. Este homem é curado, um homem de nascença é curado. Este homem tem a sua visão restaurada. Em dois processos. O Senhor cospe no chão, faz esse lodo, causa essa lama, passa em seus olhos, libera a cura sobre ele, mas o dispensa aí a Siloé, para que após lavado, após limpo, após purificado, ele volte a enxergar. O Senhor então aqui trata de duas áreas, da doença física e da doença da alma. Lembrando que este homem era um mendigo e certamente esse processo doloroso da vida dele lhe causou algumas feridas na alma e algumas contaminações em seu ser. Indo ao tanque de Siloé, se lavando, era um processo de purificação que era comum aos judeus, era como se fosse o nosso batismo de hoje, e Jesus ali leva esse homem a esse processo de reflexão, de meditação e de ida. Nós vamos observar que depois que esse homem é curado, ele é interrogado, é questionado quem é este homem. Quem faz as perguntas sobre ele? Os seus próprios vizinhos, aqueles que o conheciam de nascença. Uns dizem, não, é ele, eu o identifiquei, ele é cego de nascença. Outros diziam, não, se parece muito com ele. É um homem muito parecido, mas não é ele. Depois esse homem é levado diante dos fariseus e por 3 vezes ele afirma que no sábado Jesus o interrogou, Jesus o abordou, Jesus cospe no chão, faz lodo, passa seus olhos, o envia a Siloé e só então ele tem a sua visão restaurada. Não contente com os relatos, o interrogatório dele, a confissão testemunhal dele, vão aos seus pais. Os seus pais admitem que ele é o homem cego, um homem cego de nascença, aquele que era mendigo, pedinte, totalmente indigno de acessar o templo pela sua imperfeição física. Mas o que acontece? Questionam os pais dele quem o havia curado. E aí os pais deles, para não serem excluídos daquele sistema religioso ou não deixarem de cultuar, falam, olha, ele já responde pelos seus atos. Pergunte a eles. Novamente, ele é questionado. E é interessante que ao longo do relato, este homem muda a concepção dele em relação a Cristo. Vamos analisar isso? Ali, em João 9, capítulo 11, ao responder o questionamento dos fariseus, ele chama Jesus de homem. Ele diz, um homem chamado Jesus fez lodo, untou os meus olhos e disse, vai a Siloé e limpa-se. Primeira pontuação que ele tem de Cristo, a primeira consideração que ele tem de Cristo é que Jesus é um homem qualquer. Ele simplesmente diz, um homem chamado Jesus. Mais adiante, os fariseus perguntam aqui em João, capítulo 9, versículo 17. Que dizes tu a respeito dele? Quem você acha que ele é? Aí ele já dá a Jesus um ministério. Ele é profeta. Ao dar sua resposta, ele chama Jesus de profeta. Primeiramente, ele é só um homem chamado Jesus. Depois ele diz, não, certeza que ele é profeta. Ao longo do relacionamento, ele chama Jesus de um discipulador. Ele fala, por acaso, aqui no versículo 27, na segunda parte, por acaso, porventura, vocês querem ser discípulos dele? Então Jesus, ele é um homem, um profeta e um mestre, porque ele também tem os seus discípulos. Mais adiante, no versículo 31, ele diz, todo aquele que teme a Deus e faz a sua vontade, por Deus é atendido. Ele reconhece Jesus como alguém temente a Deus, zeloso com a sua palavra, que conhece a sua lei e não transgride os seus mandamentos.
Mais adiante, no versículo 33, ele disse: se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito a mim. Ele reconhece aqui já Jesus como homem de Deus. Ele é um homem comum, um profeta, um discipulador, ou seja, um rabi, um mestre, alguém que teme a Deus e alguém que pode ser chamado de filho que pode ser chamado de homem de Deus. No versículo 35, ele crê que Jesus é o Filho de Deus. Ele fala aqui, crê tu, Jesus fala, crê tu no Filho do Homem? E ele responde que sim. E no versículo 38, ele adora Jesus como o próprio Deus. Então você vê que ao longo do relacionamento desse homem com Jesus, ele vai evoluindo no processo de revelação. Jesus primeiro lhe restitui, na verdade lhe entrega, né? Jesus não faz a restituição nesse caso. Vamos nos corrigir aqui. Jesus entrega a ele uma visão natural, uma visão física, e paulatinamente, em um processo de progressão, Jesus vai entregando a ele a revelação de quem ele é. É um homem, é um profeta, é um rabi, é um mestre, por ser um discipulador, é alguém que teme a Deus, é um homem de Deus, é o Filho de Deus, portanto ungido, o Messias, a quem os pais não poderiam confessá-lo, pois seriam expulsos da sinagoga, e por fim é o próprio Deus. Assim é quando o Senhor também age em nós, dando-nos essa visão espiritual, porque progressivamente, conforme o nosso relacionamento com o Senhor se estreita, nós vamos aumentando a nossa fé e a nossa revelação acerca de quem Ele é. Num primeiro momento, nós somos apresentados a Jesus como um homem que nasceu de Maria. Não é assim nos evangelhos? Em Mateus e Lucas, ele nasce de Maria, filho de José, descende de Davi e é da tribo de Judá. Não é esse Jesus que a gente conhece? Depois nós vamos conhecendo ele como profeta. Nós vamos reconhecendo que ele ensina. Nós vamos entendendo que ele cumpre toda a vontade do Pai. Que ele é um homem de Deus por realizar sinais miraculosos. E é tão interessante que até os fariseus começam a ter uma dissensão aqui, uma vez que uns entendem que nenhum pecador é capaz de fazer grandes obras como aquelas que Jesus realizava. E por fim, reconhecemos Jesus como Filho de Deus. Por isso, ali em João 3,16, podemos afirmar que o sacrifício de Jesus veio para ser eficiente a todos, suficiente a todos, mas eficaz ao que crê. Então, até em Mateus 16, como nós vamos ver, 16, melhor explicando, nós vamos entender que foi necessária uma caminhada com Jesus para que eles compreendessem que Jesus era o Filho de Deus. E aqui nós vamos ver mais adiante, acredito que no capítulo 20, quando Tomé pede para tocar e ver as chagas de Jesus, ele diz: Deus meu, Senhor meu. Tomé reconhece no final da sua caminhada com Jesus que ele era o próprio Deus. Assim acontece conosco, assim aconteceu comigo, assim aconteceu ou acontecerá com você, e de tal modo foi com esse jovem. Tendo, portanto, Jesus a sua natureza divina aqui revelada de forma pública, e não por intermédio dele, mas pela consideração de um homem, ao longo do seu chamado, ao longo do seu ministério, Jesus se apresenta de forma mais convicta e com maior autoridade. Nós vamos observar ao longo dos próximos capítulos que é intensificada a perseguição contra Jesus, porque ele já não tem nenhum problema em se admitir
como o próprio Deus, como Filho de Deus, como ungido, como o único bom pastor que está sobre nós. Outra coisa que nós precisamos considerar aqui é a respeito das maldições. Jesus, ele não se preocupa em elaborar um ritual próprio para a quebra de maldição. Ele simplesmente entra na vida desse jovem e resolve o problema dele. Eu não estou dizendo aqui que as situações onde temos que fazer libertação, onde temos que fazer acompanhamentos mais próximos, sejam inúteis, mas sem o conhecimento de Cristo, não há maldição que vai embora. Sem Jesus acessar nossas vidas, não há problema que se resolva. Portanto, é importante entendermos aqui que Jesus entra em nossa vida para fazer a obra completa. Jesus, ele não vai entrar na minha vida e na sua vida para fazer uma obra mediana, para fazer uma obra sem que haja verdadeiramente a completude. Por isso ele diz: aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até o fim. Então Jesus aqui, ele entra na vida desse homem e faz a obra do começo ao fim. E observemos que o milagre menor que Jesus fez na vida dele foi talvez o maior dos milagres que a Bíblia aqui relaciona, que é dar a ele vista. Tanto é que quando ele se anuncia como responsável pelas boas obras, ele diz o seguinte: eu vim para pregar esperança aos pobres, fazer o coxo andar, ressuscitar os mortos e dar vistas aos cegos. Jesus aqui completa tudo aquilo que ele está disposto a fazer segundo a vontade do Pai. Se nós formos analisar em contexto bíblico, em forma bíblica, ainda que óbvio, ressuscitar morto seja algo extraordinário, já se havia na palavra relato de ressurreição de mortos, através de Eliseu e através de Elias. Mas aqui nós temos algo que a Bíblia não cita: a volta da visão. E aí o Senhor fala que aquele homem que nasceu cego tem a visão recebida. Ele tem de Cristo o direito de enxergar algo que ele nunca fez antes. Tanto é que ele não sabia quem o havia curado. Foi necessário Jesus ir atrás dele, após ele ter sido expulso novamente do templo, logo após a festa dos tabernáculos, se formos seguir aqui a cronologia, e Jesus vai lá e diz que ele tem essa visão recebida. Mas aqui há um momento onde Jesus fala de uma situação onde aquele cego enxerga, mas os que têm visão natural são cegos. Ele faz essa afirmação diante dos fariseus. Ele chega nos fariseus e fala: vocês não ouvem a meu respeito, portanto permanecem cegos. Foi necessário o homem repetir 3 vezes o que Jesus havia dito a ele, feito a ele, o que Jesus havia realizado sobre ele, para que eles entendessem que um milagre havia acontecido. Ainda assim, ficaram discutindo se Jesus era um pecador, um transgressor da lei por ter produzido lodo, ou se ele de fato tinha algo de especial ao realizar feitos miraculosos. Importa para nós sabermos que Jesus os acusa de cegueira. Jesus fala que estes não têm entendimento do que se passa. Olha, nós temos que nos curar da cegueira, da incredulidade. Nós precisamos vencer as barreiras da fé que não nos permitem ver aquilo que inexiste. Você observa que para o incrédulo, ele enxerga algo concreto. Ele testemunha que o mendigo cego volta a enxergar e não crê. E Paulo, pensando Paulo como autor da carta aos Hebreus, afirma categoricamente
que a fé é a certeza das coisas que ainda não existem. Então aqueles homens, além de incrédulos, por não crerem no que vê, sobre eles não havia fé alguma. E aquele cego que não era religioso, que não podia entrar no templo, que não participava das ações da sinagoga, quando Jesus lhe passa lodo, quando Jesus lhe passa o cuspe, ele recebe e vai até Siloé, ainda cego, sabendo que teria a sua visão estabelecida. Há alguns detalhes que nós precisamos aqui de algum modo entender. Vamos tirar, por exemplo, que o mendigo ele está sempre à margem, de forma óbvia, marginalizado da sociedade. Você já imaginou quantas pessoas cuspiram nesse mendigo? Quantas pessoas zombaram dele? Quantas pessoas injuriaram esse homem? Quantas pessoas empurraram ele de seus caminhos? E ali ele é abordado por um homem. Ele não conhece Jesus. Talvez ele já tinha até ouvido falar que Jesus curava, mas ninguém havia ouvido falar que alguém curava cegueira de nascença, senão o próprio Deus. Era um feito único, exclusivamente de Deus. Mas, nessa ocasião, Jesus o aborda, pergunta se ele quer voltar a enxergar e, sem liberar uma palavra, faz aquele barulho que precede o cuspe. Você já imaginou que um barulho, uma zoada, um som, que para ele durante muito tempo foi de humilhação, foi de vergonha, foi de injúria, foi de infâmia, foi de exclusão, passa a ser um barulho, passa a ser um som de cura e restauração? Você consegue ter a dimensão de que quando Jesus cospe na terra, toda a lembrança daquele homem, das vezes em que cuspiram nele, e era muito comum se cuspir em cegos, se cuspir em aleijados, se cuspir em leprosos, se cuspir naqueles que estavam coxos. Aquele homem recebeu muitas cusparadas. Aquele homem recebeu muita ofensa vindo na precedência desse barulho, de um escarro para lhe cuspir algo carregado. Mas naquele momento, um barulho que outrora foi de desespero, vergonha e dor, passa a ser um barulho de conforto, de esperança. Quais são os barulhos, as palavras que você tem ouvido que tem te causado dor, vergonha, angústia, aflição? Você já imaginou que quando Jesus acessa nossas vidas, tudo isso se converte em esperança? Se converte em bênção? Se converte em algo positivo? Jesus faz essa obra. Jesus faz esse tipo de ação. Jesus, ele completa tudo. Jesus, ele traz um enriquecimento para nossas vidas. Portanto, é importante nós sabermos que, mesmo que haja tempos que estamos à margem de um caminho onde gostaríamos de acessar e traçar, de até mesmo trilhar, Jesus vem e não só nos coloca nesse caminho, mas resolve o problema que nos impedia de andar, de caminhar e de fazer segundo a vontade de Deus. Amém? Mas vamos aqui só para concluir as cenas que fazem desse episódio algo dele especial. Vamos tentar aqui fazer um resumo antes de encerrar nosso tempo. Primeiro, acontece o milagre. Segundo, os vizinhos questionam
quem ele é, se realmente é o cego de nascença ou se de fato é uma nova pessoa. Terceiro, os fariseus o chamam para um interrogatório. Quarto, seus pais são interrogados. Quinto, novamente ele é interrogado para testificar da verdade. Sexto, esse homem sai da sinagoga após ser expulso e passa a procurar Jesus. Sétimo, Jesus o encontra, e aí nós temos que ver a lindeza disso. Quando você sai ao encontro de Jesus, Jesus já está indo ao seu encontro. Jesus o encontra e explica um lindo significado do seu milagre, que ele veio realmente dar esperança aos desesperados e devolver vista aos cegos, mas deixar claro que uma geração que não enxergava, que era marginalizada e excluída, passa a se sentar à mesa e fazer parte do mesmo caminho daquele que veio trazer salvação e de quem é o Filho de Deus e o próprio Deus. Mas aqueles que não creem, aqueles que não exercitam a fé, aqueles que estão presos a raízes de religiosidade e firmamentos vazios, estes se tornam cegos, como os cegos estavam os fariseus. Ler o milagre do cego de nascença é uma certeza de que o nosso Jesus, ele é o próprio Deus, mas ele entra em nossa vida, ele vem à terra primeiramente como um simples homem. Ele vem como homem, se torna profeta, se torna mestre, se torna alguém com rastros de temor a Deus, se torna alguém que é de Deus e de filho de Deus, passa a ser o próprio Deus, o nosso Senhor. Amém? Este aqui é a reflexão, a meditação de hoje. Eu espero que você tenha recebido, não algo novo, mas recebido uma informação, conhecimento, que testifique, edifique a sua fé e que você aí que vai nos acompanhar depois pelo YouTube ou qualquer outra plataforma, fique atento, não perca a visão, se atente. Se tiver alguma dúvida, vá lá nos comentários, tire. Estaremos prontos para cooperar com a sua fé. Lembrando que na próxima sexta-feira estaremos aqui novamente para meditar agora no capítulo 10. E esse capítulo 10 é muito especial. Ele fala acerca do pastoreio e do principal propósito do Senhor para as nossas vidas, não só para o seu tempo, mas para toda a nossa vida. Amém? O capítulo 8 já está no YouTube, você pode compartilhar com outras pessoas, compartilhar nas suas redes sociais, através do WhatsApp. Fique à vontade em divulgar esse estudo, que eu sei que de algum modo vai alcançar a tua vida e edificar a todos os outros. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que foi meditado, Pai, refletido e estudado nessa manhã, tudo aquilo que parte de Ti, Senhor, e é Teu, permaneça em nossos corações, em nossa consciência e em nosso entendimento. Que possamos ser anunciadores das boas novas, ensinando, fazendo discípulos e falando do reino, em nome de Jesus. Amém. E aguardo por você na próxima sexta, às 7 horas da manhã, horário aqui de Portugal, para aprendermos mais de Jesus. Que Deus te abençoe.